Buenas noches, mi nombre es Marlene Pena. Es com muita alegria que recebo todos vocês. Glória a Deus. Hoje eu vou falar que não há nenhuma condenação para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, mas que anda em espírito. Glória a Deus. Eu vou ler Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andam conforme a la carne, sino conforme ao Espírito. Eu vou passar aqui para os 5. Vamos ver. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espírito en las cosas del Espírito. Porque eu ocupar-se de la carne es muerte, pero eu ocupar-se do Espírito es vida e paz. Glória a Deus. Porquanto os desígnios de la carne são enemistad contra Deus, porque não se sujeitam à la lei de Deus, nem tampouco pueden. E los que vivem segundo a carne não pueden agradar a Deus. Glória a Deus. Então, para a gente vindo, nenhuma condenação há para as pessoas que estão em Cristo Jesus, que não está vivendo segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. E lá a gente vê aqui os versículos 5. Los que estão na carne pensam nas coisas de la carne. Los que estão em o Espírito pensam nas coisas do Espírito. E ocupar-se de la carne es muerte espiritual, pero eu ocupar-se do Espírito es vida e paz. Quem que não quer vida e paz? Jesus Cristo nos dá vida e também nos dá uma paz que excede todo entendimento humano. Eu puedo passar todo tipo de tribulação, mas eu tenho uma paz em meu coração que nenhuma pessoa pode sacar, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, e o Espírito Santo me guia, me dirige, e eu tenho esta paz que excede todo o entendimento humano. Não importa a tribulação que eu passo, mas esta paz nenhuma pessoa saca de mim. Assim é toda a pessoa que crê em Jesus Cristo, que és bautizada por o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo dijo: eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para guiar-nos aqui na terra. Então, o Espírito Santo és Deus também. És o nosso Consolador. És o nosso guia, que nos guia, nos dirige na terra, todos os dias de nossa vida. Jesus Cristo prometeu: não deixarei ustedes huérfanos, enviarei o Espírito Santo.
Glória a Deus por isso. Então, a gente vê que os desígnios de la carne são enemistad contra Deus. Então, quando a pessoa está haciendo as coisas de la carne, quantas pessoas perdem sua salvação por segundo de sua vida praticando coisas que Deus não aceita no por segundo de prazer humano. Então, se as coisas de la carne são enemistad para Deus, enemistad, porque não se sujeitam a la lei de Deus, ni tampouco pueden, e los que vivem segundo a carne não pueden agradar a Deus. Então, se também habla que lá amistad com o mundo é enemistad contra Deus. Então, devemos fazer as coisas do Espírito para que possamos agradar a Deus. Então, muitas pessoas pensam, por causa de la obra de Cristo em la cruz, que não há nenhuma condenação. Realmente, Jesus Cristo levou todos os nossos pecados e nossas enfermidades na cruz, mas nenhuma condenação há para aqueles que vivem em espírito, que não está praticando pecados em sua vida, que abandona seus pecados, deixa seus pecados. Deus é santo e também quer que nós outros derramos os pecados, seamos límpios também. A palavra de Deus habla, sem paz e sem santificação, não veremos a Deus. Então, não é solamente crer em Jesus Cristo e continuar uma vida llena de pecados aqui na terra. Você não santifica, continua nas práticas antigas de los pecados, você não tem santificação. Como que você vai ver a Deus? Como que você vai ter vida eterna em sua vida? Então, Jesus perdona a gente, perdona. Quando a gente crê em Jesus Cristo, ele limpa nossos pecados, limpa tudo. Quedamos como a neve, branco sem pecado. Mas nós outros devemos continuar seguindo Jesus e derrando os pecados. Não adianta crer em Jesus Cristo e continuar em adultério, fornicação, em mentira, homicídios, hurtar. São muitos pecados, né? Que não heredarão o reino de los céus. Então, nós outros temos que ter uma vida de santificação e paz para ter salvação eterna. Porque senão seria fácil crer em Jesus Cristo e continua levando uma vida devassa, uma vida imoral, uma vida de sexo fácil. A pessoa não é casada, não se casa, está dormindo com outra pessoa, não pode ter relações sexuais antes do casamento, é fornicação. Fornicação não dá direito à vida eterna, não. Você tem que entender. A palavra de Deus se cumpre. Em Jeremias 1:12,
a palavra de Deus é vigilada para que tudo o que está na palavra de Deus se cumpre. Deus não é filho do homem que minta, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Deus cumpre sua palavra. Se você crer na palavra de Deus, toda a palavra de Deus que é a Bíblia, você pode hablar com Deus, porque solamente você não crê na palavra de Deus. Em aquela palavra específica, pode ser que você está pedindo a Deus, mas se você crer em toda a palavra, não tem como a palavra de Deus falhar, porque Deus não falha, porque se Deus falhar, deixa de ser Deus. Deus é Deus e Deus não falha nunca. Passará céus e terra, mas a palavra de Deus não falha, não. Todo se cumpre. As profecias bíblicas se cumprem. Estamos vivenciando o final dos tempos, onde muitas profecias está cumprindo em o mundo, porque a palavra de Deus é correta. Pode crer em toda palavra que você é vitorioso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vive em espírito e não em la carne, para que você pueda ter vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Padre Santo, Todo-Poderoso, te alabo por minha vida, mais um dia de vida. Te alabo por todas as pessoas que vão escutar este vídeo. Padre Santo, abre o entendimento de cada pessoa, Padre Santo, para que pueda ocupar-se pelas coisas do Espírito e não de la carne, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que ocupa-se pelas coisas do Espírito, não de la carne, porque la carne é morte e o Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Padre Santo, protege cada pessoa, livre de toda a maldade e perversidade humana. Padre Santo, lena todas as pessoas de fé e amor, que quase todo está desaparecendo da terra, e o amor e a fé. Estamos vivendo dias tristes, por um lado, e felizes, por outro lado, porque Jesus Cristo vem para a sua igreja, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e Jesus Cristo quer o melhor para a gente. Jesus Cristo prometeu uma vida em abundância aqui na terra. E há que viver esta vida através de Cristo Jesus, que sale todos os espíritos malignos, todas as possessões demoníacas de cada pessoa, em nome de Jesus, sale todo impedimento à la prosperidade, em nome de Jesus, sale todo impedimento para que esta pessoa seja liberada, seja livre por o poder de Cristo Jesus. Sale todas as obras de tixerias, em nome de Jesus. Salem todas as potestades, principados,
legiões demoníacas de casa de estas pessoas, em nome de Jesus. Sale espírito perturbador pela noite, que não deixa a pessoa dormir, em nome de Jesus. Sale todos os malos de las casas, do matrimônio, de las pessoas, de los hijos, de los familiares, em nome de Jesus. Sale toda envidia de seu trabalho, de seu negócio, de seu comércio, de suas empresas, em nome de Jesus. Eu ministro prosperidade em todos os negócios, empresa, trabalho, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que não têm trabalho, que Deus abre caminhos para você, que venga trabalho bueno para você, em nome de Jesus, para que você pueda ter seu dinheiro para cuidar de sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sale todo espírito de paralisia em o cérebro, em nome de Jesus. Sale todo espírito, todo tumor de câncer em la cabeça, em nome de Jesus. Sale todo espírito de infecções pelos ouvidos, ruídos, dolores, salem em nome de Jesus. Sale o espírito de infecções, dolores, nódulos de câncer em la garganta, em nome de Jesus. Receba sua sanação. Glória a Deus. Que sale todos os problemas em los ojos, em nome de Jesus. Sale cataratas, miopia, em nome de Jesus. Problemas na retina, córnea, em nome de Jesus. Receba sua sanação em seus olhos. Vê por la fé. Você tem que demonstrar sua fé. Se você crer, você é sanado agora, em nome de Jesus. Salem todos os maus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos que podem levar você à la ruína, à la miséria, à la destruição. Sale todos eles, em nome de Jesus. Sale o espírito de depressão, desânimo, em nome de Jesus. Eu ministro ânimo, eu ministro forças, em nome de Jesus, para que você pueda seguir em frente, em nome de Jesus. Receba a sanação de Deus, porque Deus é poderosíssimo. Não há impossível para Deus. Todo é possível para Deus. Não importa a sua situação, se é câncer terminal, se é qualquer dolor, qualquer problema em sua vida, em matrimônio, sentimental, financeira, em família, seja que for, Jesus Cristo pode solucionar qualquer tipo de problema. Glória a Deus. Sale o espírito de bronquite, asma, pneumonia, tuberculose, câncer de pulmão, em nome de Jesus. Pessoas que fumam muito, que sale todo negro de seu pulmão, em nome de Jesus.
que todo sistema respiratório seja limpo em nome de Jesus. Receba sua sanação em o sistema respiratório em nome de Jesus. Salem sintomas de influência em nome de Jesus. Salem sintomas de engripado em nome de Jesus. Jesus Cristo te sana. Sale espírito de câncer em la sangre em nome de Jesus. Salem todas as enfermidades de la sangre em nome de Jesus. Jesus Cristo te sana. Salem espíritos de diabetes em nome de Jesus. Sale problemas em la tireoide em nome de Jesus. Salem nódulos em nome de Jesus. Volva a funcionar normalmente sua tireoide em nome de Jesus. Glória a Deus. Alabança a Jesus Cristo. Amados e amadas, ustedes estão bendecidos em nome de Jesus Cristo. No derre las orações em nome de Jesus. Seja perseverante todos os dias. 5 horas da manhã, 8 horas da noite. Cada oração você recebe uma bendição de Deus, com certeza, porque Deus é uma pessoa que escuta e responde, com certeza. Glória a Deus. Alabança a Jesus Cristo. Eu ministro em sua vida uma alegria de Cristo, a paz que excede todo entendimento humano, a paz de Jesus Cristo, e também uma abundância graça de Cristo em seu coração. Glória a Deus. Alabança a Jesus Cristo. Hasta pronto.